Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, um vídeo tão pedido, conditionals, que são as condicionais, assim a gente fala por isso? As if clauses, né? Que são aquelas frases com if, se eu fizesse isso, se eu fizer isso, que muita gente tem muita dificuldade. Então bora lá! Olha, tu já deixa um like nesse vídeo, porque esse vídeo, gente, foi muito pedido, muito. E se inscreve nesse canal também, pra você estar sempre acompanhando todos os conteúdos, porque também, gente, tem muita coisa que eu já fiz e vocês ficam sempre pedindo, porque vocês o quê? Não são inscritos no canal. Vocês não conhecem os quase 800 vídeos. Gente, 800 vídeos. Tem alguma coisa que eu não falei no inglês ainda? São as conditionals. É condicional, acho que é isso, basicamente. Então eu vou explicar pra vocês, obviamente, de uma maneira resumida. Talvez eu possa até fazer uma aula ao vivo sobre isso. As aulas ao vivo acontecem na quarta-feira. Mas para você conseguir participar da aula ao vivo, você tem que participar da minha comunidade no Telegram. Vou deixar o link aqui na descrição. E aí eu posso talvez fazer uma aula ao vivo sobre isso, porque tem muitos detalhezinhos, né? E nas aulas ao vivo, vocês mandam as frases de vocês para eu ir consertando. Então vocês conseguem visualizar melhor o que vocês estão errando, sabe? Então vamos lá. Cíntia, tem uma história aí de tal de if clause, que eu não sei o que é. Que é uma coisa que tá de se eu fizesse isso, se eu fizer aquilo. Aí tem uma parada também de que é uma primeira condicional, segunda, me explica isso. Então vamos lá. Essas if clauses or as conditionals são aquelas frases com se. Sempre uma situação hipotética. Se eu fizer isso, se acontecer aquilo, se eu tivesse feito aquilo. E aí temos graus diferentes, né? Falando de tempos verbais. Então temos a zero conditional, temos a first, second, third. E vocês vão entender cada uma delas aqui no vídeo de hoje. Vamos começar com a zero conditional. Pega um caderno, pega, porque é muita informaçãozinha que vocês não vão gravar de cara. Vocês precisam estar sempre visualizando isso e fazendo frases até vocês pegarem isso naturalmente. Então pegue um caderno. What are you writing? The usual. Nouns, adverbs, adjective here and there. Inclusive, na comunidade do Telegram, eu vou disponibilizar aqui o quadrinho que eu tenho bem explicadinho, com tudo bonitinho. Então, eu vou deixar o link aqui, é o primeiro link na descrição, para você participar da comunidade. Então, vamos lá, temos a zero conditional. O que é a zero conditional? Se tal coisa acontecer, a outra coisa acontece. Geralmente, a gente está falando de fatos ou coisas muito óbvias que vão acontecer. E aí, nós vamos ter duas clauses. O que são clauses? Orações. Ave Maria. O que é uma oração, Cíntia? Basicamente, para ter uma oração tem que ter um verbo. Então, nessas if clauses, nós temos dois verbos, cada uma em uma oração diferente. E aí, temos as if clauses, que são as orações que tem o if, e tem a outra, que é, no caso, o que vai acontecer, a consequência, a possibilidade que aconteceria naquela situação. Então, a zero conditional é para fatos, coisas que vão acontecer. Por exemplo, if you stand in the rain, you get wet. Se você ficar ali parado em pé na chuva, você fica molhado. Isso é um fato. A não ser que você tenha uma super cápsula protetora. Esquece sombrinha. Ninguém falou que tem uma sombrinha aqui. Não começa a inventar. Se você ficar parado, ser humano parado na chuva, você acha que vai ficar seco? Não. Então aqui a gente tem uma zero conditional, ou seja, é um fato, tá? Você não tem como mudar isso. Então, aqui temos a primeira clause, que é if clause. If you stand in the rain, se você ficar parado na chuva, em pé na chuva, if you stand in the rain, aí temos a próxima clause, you get wet. Então, se você ficar em pé na chuva, o que acontece? A próxima clause, you get wet. E por que é tão importante você entender essas duas clauses? Porque cada uma vai ter um tempo verbal diferente, com exceção da zero conditional. Na zero conditional você tem o mesmo tempo verbal. Simple present, simple present. Editor, deixa aqui na tela a frase para eles ficarem vendo. Até entrar por osmose, entendeu? Então, ó, if you stand in the rain, you get wet. Então, if you stand, simple present, in the rain, you get simple present, wet. If you do so, you die. Uma outra frase, fato, né? Isso aí não tem como você mudar. If you heat ice, it melts. Se você esquentar o gelo, derrete. Não diga! Digo! Que coisa! Não tem como mudar isso. No caso é física, a ciência, física, whatever. Physics. Zero conditional. É uma coisa que se você fizer isso, vai acontecer isso. Não tem... Ah, Cíntia, mas e se...
Vai acontecer. As duas clauses têm verbos no simple present. If you heat ice, heat tá no simple present, esquentar, né? E melt tá no simple present também. Mas por que é melt? Aí você já precisa entender conjugação de verbo. Aí já é outro paranauê. If you lose, you die. If you win, you die. Agora, temos a first conditional. A first conditional é pra primeiro sentido dela. Tem duas coisas muito importantes que você tem que entender. Primeiro, o sentido, pra que você quer usar aquela if clause, e aí os tempos verbais. Se você mirar nisso daí, o resto é sucesso. Qual é o sentido da primeira zero conditional? Primeira zero conditional. É fatos. Se isso acontecer, a outra coisa vai acontecer. Não tem como mudar aquilo, é um fato. Aí você vai usar simple present, para as duas clauses. First conditional. Se algo acontecer, aí a gente vai fazer algo muito provável no futuro. Ou não vai fazer algo no futuro. Mas aí não é fato, são decisões. E é meio que você tá vendo, não vendo, mas você tá fazendo uma decisão pro futuro. Por exemplo, if it rains, então se chover, we will cancel the trip. Se chover, nós vamos cancelar a viagem. É um fato? Se chover, viagem é cancelada? Não, você pode viajar com chuva, não pode? Mas é uma decisão que você quer fazer aqui pro futuro. E tem uma condição. Qual é essa condição? Se chover. Por isso que a gente fala que são conditionals, tem uma condição, e a gente chama de if clause, que é a oração que tem o if. Eu não posso botar o if na outra oração. Então, chove se vamos cancelar a viagem. Não, se chover, sempre a condição leva o if. If it rains, we'll cancel the trip. Se chover, vamos cancelar a viagem. E aí, você precisa de simple present na if clause. Presta atenção. Simple present na if clause e simple future na outra clause. If you stand and fight, they'll follow you. Outro exemplo. If you study, you pass the exam. Então, se você estudar, você vai passar no exame, na prova. Lembrando, gente, que é sempre will, tá? Will na afirmativa ou will not, que é a mesma coisa que want, negativa. If you study, simple present. You will pass the exam. Will, simple future. Ah, Cíntia, mas eu não poderia usar uma zero conditional? If you study, you pass the exam. Não, por quê? Você estudar, não necessariamente você vai passar na prova por isso. Existem vários casos de pessoas que estudaram, não passam na prova. E gente que não estudou e passou na prova. Existem N variedades, variações, enfim. Então não é um fato, gente. Eu sei que o pessoal gosta muito de discutir essa questão de if clause. Ah, mas se. Vamos viver no mundo real, num mundo em que essas coisas não acontecem, tá? Se você quiser mirabolar muito, vai dificultar pro teu lado. Agora, se eu falar assim, eu vou esquentar esse gelo aqui ali no fogão, se não derreter, meu filho, posso fazer a aposta que for, porque vai derreter. Entende? Pensa nisso. Second conditional. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Fica aí comigo. Second conditional. Hypothetical situations. Situações hipotéticas. Aquilo não aconteceu. Você tá falando, se tivesse acontecido, eu faria tal coisa. Exemplo. If I won the lottery, I would travel a lot. Então, se eu ganhasse na loteria, eu viajaria muito. Você ganhou na loteria? Não. Não. Isso é uma situação hipotética. E claro, a gente tá falando de situações que são pouco prováveis que vão acontecer no futuro. Por exemplo, eu não jogo na loteria. Então eu vou usar aqui uma second conditional. If I won the lottery, I would travel a lot. Porque eu não jogo, tá? Então, isso é uma situação completamente hipotética. Agora, eu compro tickets de loteria todos os dias. Aí eu usaria talvez uma first conditional. So, if I win the lottery, I will travel a lot. Então, se eu ganhar, eu vou viajar muito. E aí você começa a ver um padrão aqui, ó. Na if clause, nós temos o quê? Simple past. Aqui nosso verbo vai ficar no passado. If I won, que é o passado de when. Se eu ganhasse, if I won the lottery, I would travel a lot. E na outra clause, nós vamos ter o would, juntamente do verbo em seguida na sua base form. If I won the lottery, I would travel a lot. Our lives are so busy, and if I won, I would be a congressman. Inclusive, me responde aqui nos comentários. What would you do if you won the lottery? O que você faria se você ganhasse na loteria? E aí siga aqui, gente, o passo a passo do tempo verbal, tá? Não muda o tempo verbal. Você pode mudar as palavras, mas o tempo verbal não. Então, frase completa. Frase completa. Vai me aparecer, gente, como tá sem frase completa. Frase completa. If I won the lottery, I would
o quê? If I won the lottery, I would buy a car. If I won the lottery, I would buy a house. If I won the lottery, então coloca aqui nos comentários o que você faria. Automóvel, mulheres, iate. E por último temos a nossa third conditional. Essa é um pouquinho mais chata por questão dos tempos verbais, que confunde a maioria dos alunos, mas essa última conditional é pra quando você tá imaginando, é uma situação hipotética, porém ela não tem como um dia acontecer. Isso é fora de cogitação. Não tem como, porque ela está totalmente no passado. Você tá falando de coisas completamente do passado. Então você, na verdade, tá pensando se você pudesse mudar o passado, o que você teria feito no passado. E aí, para essa conditional, nós vamos ter os seguintes tempos verbais. Primeiro, vamos ter o past perfect. E é aí que já começa a gritaria, babado, confusão. Past perfect, teacher, why? Vamos para um exemplo que fica um pouco mais fácil, né? Lembra daquela frase que eu falei pra vocês? If you study, you will pass the exam. Que é uma first conditional, né? Eu falei, se você estudar, você passa no exame, na prova, mas óbvio que não é um fato, é uma coisa provável de acontecer. Agora, vamos supor que essa prova já aconteceu. Na outra frase, a prova ainda ia acontecer. Vamos lá, estuda, porque se você estudar, você vai passar. Agora, nesse não, a prova foi semana passada. Já aconteceu, já foi. Então, essa situação tá totalmente no passado. Mesmo que você se mate de estudar, agora você não tem mais como mudar o que passou. Você pode, passar na próxima prova, mas aquela, never mind, forget about it. Esquece, tá? E aí sim, você vai falar, ó, if you had studied, had studied. Então aqui é um past perfect, tá? If you had studied, you would have passed the exam. If you had studied, you would have passed. Would have passed. Você teria passado, mas não vai passar mais porque essa prova já foi. Então, se você tivesse estudado, você teria passado na prova. Aí a gente vai ter esse would com have. Quem tá falando de uma coisa completamente no passado. Se você botar só would, vai ficar você passaria. Poderia, numa situação onde você poderia passar ainda, sabe? Você passaria. Não, você teria passado. You would have passed the exam. Então lembra, past perfect com would have e o verbo ali no past participle. Gente, o que é esse verbo no past participle? É o verbo na última coluninha da nossa tabelinha de verbos. Lembra que sempre fala, mas como é que usa essa tabelinha? Agora você vai usar. E no past perfect também, com certeza. Pain, if I had said no, it would have devastated him. Mas entenda uma coisa, se você tá começando no inglês agora e você não entendeu bulufas do que eu falei, vaza, some daqui. Vaza, vai ver outros vídeos mais básicos, mais no comecinho, vai assistir as minhas aulas que eu faço ao vivo, né, completas, eu coloco, ela disponibiliza lá no YouTube também, é só você ir no meu canal que você vai achar os vídeos lá de 1 hora. Então comece pelo seu nível, isso é muito importante, tá? Eu imagino se eu estivesse aprendendo hoje alemão, eu não ia estudar situações hipotéticas, não, eu tenho que aprender a falar eu gosto, eu amo, entende? Então, uma coisa também, vocês tentam forçar uma coisa que não tá no momento de vocês aprenderem ainda. Cintia, não é tão fácil, mas eu acompanhei seu raciocínio, beleza, você tá no caminho certo, é estudar e é isso mesmo. Agora, Cintia, o que você falou em grego foi a mesma coisa. Quer dizer que você não tá com a maturidade ainda no inglês pra isso. É importante você entender isso, tá bom? Mas para as pessoas que conseguiram acompanhar o raciocínio, vai ser difícil também, tá? Eu, hoje, inclusive fazendo esse vídeo, eu não sei como é que eu gravo tudo na minha cabeça. Eu, de fato, não sei, mas você vai conseguir. Se eu conseguir, eu sou um ser humano, ó, igual você. Se eu conseguir, você também consegue. Nós não temos nada de diferente. É só estudar muito e tá sempre revisando. Quando eu comecei a aprender if clauses, quando eu comecei a aprender isso daqui, era toda hora tabelinha, eu confundia, eu botava um will no um, aí past perfect no outro, eu confundia tudo. Mas é isso, é persistência e tá sempre estudando, tá? Não vai gravar da primeira vez. Então é isso, gente. Vou deixar lá pra vocês a tabelinha lá na comunidade do Telegram. E estude, inclusive foi um vídeo enorme, o editor deve ter adorado. Mas tudo por vocês, poder fazer um vídeo pra vocês entenderem de uma vez por todas isso, tá bom? Então é isso. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Que inclusive faltam 6 minutos pra eu dar uma aula. Então tchau, tchau.